Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos que vão nessa noite ouvir esta palavra abençoada, que entre na sua casa, que esta palavra leve uma grande paz, uma grande alegria, uma transformação, libertação para todos vocês que ouvirem esta noite a palavra. Quero trazer uma mensagem para os nossos corações nesta noite, em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 13, e do versículo, aleluia, versículo de número 10, aleluia. Então vou iniciar aqui a palavra, aleluia, amém. Nós vamos ler a palavra, irmão, no livro de Lucas. É agora que eu vou iniciar. Capítulo 13, versículo, aleluia, versículo 10. Nós vamos ler e meditar um pouco nessa palavra abençoada para a nossa vida. É dela que nós tira a vitamina espiritual. Aleluia. Então, diz aqui a palavra do Senhor. Lucas escreveu essa passagem que é muito importante. Lucas, ele teve um prazer na sua vida de conhecer Jesus, conhecer a palavra, e com prazer grandioso de transmitir, escrevendo, para que a nação futura vai recebendo essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 10, podemos meditar. Lucas 13, 10 diz assim: aconteceu em um certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ele caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-lo, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, está livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe pôs as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indagando ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesse dia para seres curados, e não no sábado. Então o Senhor exclamou: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarrará no sábado seu boi ou jumento do estábulo e leva dali para servir água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem tentarás escravizar por 18 anos? Havendo Jesus pronunciado
estas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. De outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. Soberano Deus, nosso Pai, que nesta noite também o teu ensinamento, a tua palavra, que vem direto ao nosso coração para nos dar uma paz, uma alegria, para nos instruir na tua verdade. E aonde Jesus está, a alegria estará, até mesmo a tristeza ela saltará de alegria. Como revela a tua palavra, como revela nesta noite, que o Senhor nos dê esta paz neste lugar, porque aqui está a palavra que liberta todos os seres, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, é com muita alegria que nesta noite eu entro na presença de Deus pela fé por meio da palavra, e nós podemos ver que cada culto, nós observando, algo vai acontecer. Deus vai abençoar. A vida de alguém vai ter uma mudança. Porque Deus é aquele que observa todo ser humano, principalmente quando ele está na sua presença, na igreja, é a casa, aleluia, que bota a palavra de Deus em pauta, bota a palavra de Deus para nós entender o que Deus quer. E nós temos de observar todas as palavras, todas as mensagens, porque nós aprendemos com a palavra de Deus a ter fé. Nós aprendemos e nos somos educados quando ouvimos a palavra. E nós sabemos como a igreja, na época, era a sinagoga, que ensinava a lei de Moisés, era os instrutores daquela nação na época. Mas nós via que eles eram muito ligados ali na lei, mas não observavam os objetivos da sua palavra. A palavra de Deus, quando ela vem à nossa direção para nos ensinar, é como uma semente que vai plantar dentro do nosso coração algo importante. Veja que, para nós iniciar aqui, Lucas, ele está revelando grandes, maravilhosas coisas aqui por meio desta palavra. Porque, iniciando aqui, se essa irmãs, como chamamos aqui, porque ela estava ali, porque ela sentia necessidade, ela era carente da paz, da alegria, ela precisava ouvir a palavra, e ela foi para a igreja, ela foi para a sinagoga, mesmo sabendo que Jesus, se tivesse ou não, ela ia. Como ela estava, talvez era costume, aquele povo de Israel sempre entrar na sinagoga para aprender da palavra. Porque a igreja, a obrigação da igreja é ensinar, falar das sagradas escrituras, seja na época era a lei de Moisés, como hoje nós temos a Bíblia Sagrada. Nós temos a palavra que traz educação para o nosso coração, nossa alma, nosso espírito.
ela traz um alimento para o nosso espírito se alimentar. E essa passagem ela é conhecida. Para quem lê a Bíblia, todas as passagens vai ficando conhecida. Para quem não lê, vai sendo revelado uma claridade grandiosa de Deus. O que nós tiramos para nós dessa passagem, irmão? Primeiro, é que nós vemos ensinamento de Jesus. Jesus estava ali ensinando o povo, educando o povo, revelando aquela nação, a salvação, quem era. Jesus falava com a palavra de alimento, uma palavra de consolação, uma palavra que ia tocando no coração de todo ser humano que já também estava ali para ouvir. Mas sabemos que tinha outros seres humanos ali que se achava grandão demais no conhecimento da palavra. E quando a pessoa coloca somente conhecimento, muitas vezes ele se acha grande. Como sacerdote, eles eram muito ligados ali na lei, mas sem observar, sem pegar o maior conteúdo da Bíblia, o objetivo. Nós sabemos e conhecemos a palavra de Deus, sabemos da Bíblia, mas é o mistério de Deus com o ser humano, porque a palavra de Deus ela nos renova cada momento da nossa vida. Ela traz um alimento para cada momento que nós vamos ouvir. Eu tenho lido a palavra de Deus para Deus me dar inspiração, interpretação, porque o meu espírito ele necessita da sabedoria de Deus. Sempre porque Jesus disse assim: bem-aventurado os pobres de espírito. Isso que Jesus quer dizer, que bem-aventurados os necessitados, os que precisam, os carentes de Jesus, aqueles que são carentes. Nós precisamos, então nós somos considerados como pobres de espírito, quando assim nós levamos ao nosso conhecimento que precisamos de Jesus, precisamos da sua palavra, e que cada momento na nossa vida a palavra ela vai dar algo que vai nos instruir na verdade, no caminho, e nós vamos conhecendo a Jesus cada dia nós conhecemos um pouco do Senhor Jesus, porque Ele vai se revelando através da sua palavra. E aqui dentro da sinagoga teve um milagre, aconteceu algo importante sem nem mesmo a pessoa pedir, porque essa mulher aqui, a Bíblia revela que ela não pediu. Mas irmão, é aí que nós vemos a grandeza de Deus, que quando nós chegamos na sua presença, Ele já sabe o que nós estamos precisando. E Jesus viu aquela mulher curvada, precisando de quê? Da misericórdia. E Jesus, Ele deu a misericórdia. E eu já tenho, aleluia, por esta palavra, uma revelação sobre a ida na igreja. Vá para a igreja, vá ouvir a palavra, deixe o que você está fazendo e vá em busca da palavra de Deus. Aonde ela estiver, com certeza ela vai consolar, aguar, alimentar o teu espírito, com certeza. Então vamos entrar aqui na palavra de Deus. Eu sempre já trouxe mensagens dentro dessa palavra, mas ela me dá outra inspiração, outra direção e outro despertamento, porque sempre quem ensina a todos nós é Jesus.
era o Velho Testamento, mas quem escreveu o Velho Testamento? Foi Deus, com seu dedo ali, escreveu naquela pedra, e Moisés ali estava com Deus. Para quê? Era porque naquele tempo, aquela nação que saiu do Egito, eles precisavam das leis, da palavra, para frear o ser humano, porque se nós não tiver limite, se nós não tiver alguém nos aconselhando, deixar a gente andar ao léu assim, as pessoas se complicam com o outro. Mas quando temos uma lei, um freio, para não entrar em causa a humanidade, porque Deus tirou eles do Egito com a mão poderosa, com poder, e eles viram os milagres, eles viram o que Deus estava ali se apresentando no meio ali do Egito, na presença de um rei carrasco, um rei que era duro, e que aquele povo estava lá para sair e não poderia, mas Deus poderia ter tirado da primeira vez que mandou. Mas Deus trabalha com decência, com ordem e com grande sabedoria. Deus sabia que precisava dele mostrar 10 sinais ali, cada um mais miraculoso do que o outro, para que aquele povo saísse com o coração com mais temor, um coração com mais objetivo de temer a Deus. E ali estava Deus colocando as leis, para quando ele saísse do Egito ali eles fossem regidos. E esse Israel que a Bíblia hoje fala, Jesus chegou e eles eram regidos pela lei de Moisés, tanto que eles guardavam, e que até hoje guardam o sábado, eles exatamente era regido pela lei, e era um dia de sábado que Jesus, qual eles não conheciam, estava ensinando, como diz aqui o versículo 10 assim, ó: aconteceu em um certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Dia de sábado era o culto, dia de sábado era a palavra que estava, aleluia, entrando naquele momento em pauta, para que aquela nação lá observasse. Estava vindo de Jesus, estava vindo do coração de Jesus, o próprio Deus em Cristo Jesus pregando para o seu povo, pregando ali para aquela nação. Quem tivesse diante de Jesus, irmão, estava sendo agraciado, abençoado, sem ter medo de saber o que ia acontecer, porque aquela mulher ela não tinha certeza, nem sabia que naquele dia era o dia da libertação, naquele dia era o dia que os demônios da enfermidade ia sair dela, mas ela não estava sabendo. Mesmo assim ela foi. É muito importante você ir à presença de Deus por meio da palavra. E aqui Lucas conta essa história bonita dessa mulher, dessa, aleluia, sofredora, que estava encurvada. Já pensou, irmão? É muito difícil uma pessoa que tem um espírito, uma doença de curvação, andando quase com a cara no chão. E essa mulher, ela trabalhava porque ela precisava, ela vendia leite, até leite de animal, de jumenta, na época sempre foi vendido, e ela sofrendo muito com aquela enfermidade, ou seja, aquele espírito, como a Bíblia diz, de enfermidade curvando aquela mulher, para tanto ela ter o seu trabalho, de ter o seu dia a dia com alegria. E você pode agradecer a Deus aí por não ter nenhuma enfermidade, por não ter nenhum desses espíritos que lhe causa angústia,
dor, e ela sentia. Mas mesmo assim, com esse espírito maligno curvando ela não se envergonhou de ir para a igreja. Ela não botou em primeiro lugar o trabalho. Talvez ela ganhasse pouco, mas muito ela ganhou quando ela deixou seus afazeres. E foi aonde? A sinagoga. E lá ela estava ali recebendo a palavra. E eu quero dizer também, irmão, através dessa palavra, você tem que ver que Deus está olhando. Você vai para a igreja, vai acontecer de ter um milagre para você, vai acontecer de ter uma vitória para você, vai acontecer que Deus vai te ver e Ele sabe a tua necessidade, Ele vai te dar, porque biblicamente aconteceu com essa mulher. Ela não foi ali para pedir, ela foi para adorar Jesus, para ver Jesus, para estar lá aos pés de Jesus. E é o que nós temos que fazer hoje, irmão. Nós temos que ir para a igreja, não é atrás de um milagre. O milagre nós recebemos, mas primeiro adorar Jesus, dependendo de qualquer coisa. Bote Jesus na sua vida em primeiro lugar, bote a adoração de Jesus em primeiro lugar, porque algo vai ser revelado para você. Quando Deus está, Deus revela. Deus vai revelar grandes coisas para você. Deus vai fazer que a tua vida fique aprumada. Deus vai fazer que a paz venha à tua vida. Deus vai fazer que venha dele virtude. É por isso que eu trago esta palavra hoje, porque nós precisamos de renovo, nós precisamos de água purificadora, que é a palavra. Nós precisamos de saber que Jesus, Ele está olhando para nós, que Jesus, Ele ensina cada dia a nós lhe adorar. Então aconteceu em um certo sábado, e hoje não é sábado, hoje é domingo, aleluia, mas nós não estamos aqui, aleluia, por causa do sábado, por causa do domingo, nós estamos aqui por causa de Jesus. Nós estamos aqui porque nós, ser humano, precisamos da palavra, precisamos que ela ilumine o nosso coração. Nós precisamos de mudança. Quem estava ensinando? Quem era o pastor? Jesus. Quem estava ensinando? Jesus. Quem estava lá? Aleluia! Com a palavra em pauta? Jesus. É tão importante que Lucas registrou essa passagem, formando o capítulo 13. Lucas viu que era muito importante, porque o serve para o despertamento para a igreja receber como ela recebeu, para a igreja despertar como ela foi despertada. Então quem ele estava ensinando lá? Jesus. Para nós entender quem hoje ensina, Jesus. É Jesus, irmão, que me dá inspiração. É Jesus que coloca no meu coração a palavra, porque Ele sabe que eu preciso, Ele sabe que nós precisamos de aprender. Porque primeiro nós precisamos ir à igreja, porque é na igreja, na casa de oração, que tem a palavra, que tem os louvores. É ali que nós tiramos as preocupações e colocamos a nossa atenção na mensagem, e é de muita importância. O versículo 11 do capítulo 13 de Lucas, ele vai nos informar assim: que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade, que a mantinha doente, e ela caminhava encurvada, sem condições alguma de se endireitar. Hoje
Nós sabemos, irmão, que tem muitas pessoas encurvadas, mas não é para Jesus, porque as pessoas se encurvam para aquilo que eles querem, que eles gostam. Não é que essa mulher estava andando curvada porque ela gostava, mas era um espírito de enfermidade, era um espírito maligno, porque aquele espírito, hoje, ele também está agindo em muitas vidas, na bebida, na prostituição, no cigarro, tá, irmão? Na mentira. É um espírito que age, e através da sua ação, a enfermidade, ela vai penetrar naquela alma, vai aprisionar aquela alma. Por isso nós vemos tanta pessoa hoje literalmente doente. Quando a Bíblia fala de curvar, que ela literalmente estava com problema na coluna, na espinha dorsal dela, que ela não se endireitava, mas literalmente, mas espiritualmente nós podemos ver que tem muitas pessoas encurvadas. A gente se encurva para aquilo que gosta, ou seja, dando a prioridade sem ir à casa de Deus. Então você está encurvada para aquilo. Mas mesmo aquela mulher com aquela doença, ela sabia que o lugar dela era na casa de Deus, na igreja. E ela não se envergonhou, irmão, de ir para a igreja, com a diferença dos outros, porque os outros entravam para o mato, os outros estavam lá todo bem bonitão, as mulheres, os homens, tudo normal, mas ela estava chamando atenção pela sua maneira física de se curvar, deficiente. Mas estava aquela mulher colocando em primeiro lugar a palavra, em primeiro lugar o ensinamento. Ela diz: eu não vou para a igreja porque alguém vai me mangar, e tem muitas pessoas que podem ensinar mente. Aí eu não tenho roupa, aí eu não vou, estou só de bermuda, eu não vou porque estou assim, sem poder, eu estou doente. Mas aqui a Bíblia revela que a mulher tinha a doença, que era o espírito de enfermidade. A mulher não tinha carro, e ela foi a pé, com certeza ali, com aquela dificuldade para andar, encurvada. Mas ela procurou um lugar onde ela podia encontrar, como ela encontrou, a sua paz, a sua felicidade. Quando nós vamos para a igreja, só há um objetivo para nós, é a palavra Jesus. Que alguém mangue, pode mangar. Se alguém fala, pode falar. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E Jesus sabe a necessidade, irmão, da alma. Ele viu aquela mulher presa, ele viu aquela mulher curvada, ele viu aquela mulher necessitada. Então já está revelando a revelação da palavra, porque nós estamos sentados no banco, nós estamos no meio da igreja, e Deus está olhando, está vendo que aquela pessoa foi até o lugar aonde está em falta a palavra, e a palavra ela é fiel, a palavra é verdadeira. Vai sair da palavra vigor, vai sair da palavra força, vai sair da palavra luz. E quem tiver no lugar posicionado ali vai receber, porque você tem ouvido, vai ouvir o chamado, a voz, vai ouvir. Então não pode empecilho para ir à casa, à presença de Deus. Não pode, mesmo que esteja com algo difícil lá na presença de Jesus, que vai sair, porque o demônio da enfermidade saiu lá quando Jesus ordenou. E aquela mulher veio com aquele espírito de enfermidade, e ela foi para o lugar certo, porque médico nenhum
tem a condição de fazer o que Jesus fez, era descurvar aquela mulher, era aprumar ela. Não tinha uma medicina que pudesse fazer, até porque hoje nós vemos também pessoas que têm essa doença. O meu próprio eu conheci, onde eu morava, um homem que andava curvado. Me lembro na época que ele se tornava bem pequeno, porque ele ficava ali curvado para a terra, com aquela forma difícil até de andar. E a gente observava, eu digo: Senhor, esse homem sorri, ele está aí alegre, mas olha para a vida dele, como é que ele anda, quase com as mãos ali no chão, como um animal de 4 pés. Aleluia. Veja que se aproximou uma mulher, a idade 18 anos, irmão, já é uma idade de criança ficar de maior. Que uma pessoa com 18 anos já tem uma identidade que já lhe mostra uma liberdade que os pais dão para que aquela pessoa possa trabalhar de carteira assinada, porque já tem documento. Olha o tempo, 18 anos, o diabo oprimindo, 18 anos, o diabo ali naquela coluna daquela mulher, por meio de uma enfermidade. Olha que tem pessoas no leito aí, tem pessoas deitadas no leito, curvadas, com a enfermidade, com a prisão. Muitas vezes morre porque o médico não encontra onde é que está a enfermidade. Ele não tem uma ciência que tenha descoberto, porque é um espírito imundo que está ali fazendo. Porque a Bíblia revela, não é nós que pregamos, estamos dizendo, é a Bíblia que revela que ela tinha esse espírito de enfermidade há 18 anos. Ela possuía na sua vida essas coisas malignas, porque a Bíblia diz que é um espírito de enfermidade. Se a Bíblia está dizendo, hoje nós podemos ver que exatamente o diabo pode estar habitando na vida de muitas pessoas por meio de enfermidade, sendo ele, e não é remédio que vai tirar, não. Quem vai tirar é Jesus, quem vai libertar é Jesus. Muitas vezes nós não conhecemos, mas Jesus conhece. Então procure a casa de Deus, procure, aleluia, a presença de Jesus, para que possa desfrutar da paz, da alegria. Não se envergonhe de ir à igreja, sai de casa, vá adiante daquele irmão que está com a Bíblia aberta, pregando. Jesus estava ali, o pergaminho aberto, pregando ali. Jesus pregava, porque as escrituras ali, que ele falava, tudo estava na Bíblia, estava tudo nos pergaminhos até, aleluia. Ele tinha esse alto respeito diante de todos ali, de abrir as escrituras e pregar. Mas ele era já as escrituras. Jesus é a própria escritura, ele é a palavra. Mas nós sabemos, irmão, que literalmente era ele que estava ali ensinando aquelas pessoas o caminho da verdade, revelando a salvação, para que eles entendessem que Jesus era a própria salvação de cada um. Então ele revelando aqui, aí no versículo 2 ele diz, ao observá-lo, Jesus pediu que viesse à frente. Ele afirmou: mulher, está livre da tua enfermidade. Aleluia. Então nós sabemos a revelação grandiosa da palavra, revelando. Quem entrou com a ação ali foi Jesus. Ele mesmo chamou e disse: mulher, porque ele observou, irmão, ela doente. Olha que
O que a palavra revela? Não precisa você se desesperar. Você precisa ter uma atitude e a presença dele. Porque a mulher foi lá e ela não gritou: Jesus, eu estou aqui curvada, Jesus, eu estou doente, Jesus. Foi tudo revelando ali. Jesus viu ela e ele revelou que era um espírito de enfermidade. Jesus observou e disse: vem aqui na frente. Então Jesus é quem chama nós para a frente dele. Então ele chamou: vem aqui na frente, porque eu te observei que tu está ali curvado, tu está doente, tu está ali presa, tu está com esse espírito de enfermidade há 18 anos. Mas hoje chegou o dia do espírito ir embora. Hoje chegou o dia da tua coluna entrar em retidão. Hoje é o dia da tua paz, é o dia da tua alegria, é o dia da tua libertação. Vai ser liberta. Então Jesus chamou. Irmão, poderia estar um monte de demônio que estivesse ali. E nós estamos vendo que a humanidade sempre carrega um espírito de enfermidade, um espírito maligno agindo ali. Então aquela mulher estava ali tranquila, mas Jesus observou. Porque ele veio para quê? Para desfazer as obras do diabo na vida humana. Ele veio para mudar. Ele é aquele que muda a vida humana. Aquela mulher, aleluia, estava até aquele dia ali, curvada, mas ela ia sair dali diretamente, pulando de alegria, dando glória. Ela ia sair dali dando testemunho. Ela saía dali, aleluia, mostrando para o diabo que o diabo não tinha poder e autoridade sobre a sua vida, porque o seu mestre chegou, o seu Criador chegou, e ele veio para desfazer. 18 anos que ela estava ali, aleluia, sendo presa, sendo escrava, mas você só é escrava até o dia que você for à presença de Jesus. Na hora que você vai à presença de Jesus, por isso que a Bíblia diz assim, irmão, João na sua palavra diz: conhecer é a verdade. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então ela conheceu Jesus e a verdade ali libertou ela. Aquela mulher foi libertada pela verdade, a verdade é Cristo. Então Jesus observava e estava ali aquela mulher e diz: vem aqui, filha. Aí ele chama de filha, ele chama de mulher. Então Jesus, ele se revelando ali, que todo o poder, toda a glória, estava nele ali. Tem muitas passagens que falam que as pessoas iam pedir a misericórdia, pedir a cura, mas tem outras que Jesus já entra com a providência, aleluia, porque ele conhece o coração de cada um. Ele viu a fé, ele viu aquela mulher, ela estava exatamente ali ouvindo a palavra, e a fé estava se gerando, a palavra ia transmitir para ela a sua liberdade. A cura de qualquer ser humano acontece diante de Jesus quando chegamos com o coração aberto para Jesus. Então aquela mulher estava ali curvada, mas ela estava observando a palavra, e quando ela ouviu Jesus dizer assim: vem à frente, mulher, aquela mulher ficou ali, aleluia, olhando para Jesus, imediatamente se levantou, já sabendo que ia receber algo, porque ninguém vai à presença de Jesus para voltar sem nada. Você volta dando o seu testemunho de vitória, porque quando Jesus te chama, algo vai acontecer na tua vida. E aquela mulher, muita gente talvez olhando, Jesus chamou ela, porque, irmãos, Deus tem muito objetivo. Ele olha, ele observa. Quando ele chama, ele se responsabiliza. Quando ele manda, também ele se responsabiliza. Se ele chamar qualquer um de nós, irmão, vá sem perguntar o que é que vai acontecer, mas vá, porque ele vai te dar o que é bom. Ele não dá nada de ruim, ele só dá o que é bom. Eu não sei qual é a área, mas essa mulher era a espinha dorsal. Essa mulher, ela ia ficar aprumada. Olha aí, acaba que tiver tudo para a presença de Jesus e sai aprumado, né, irmão? Já sai alinhado. Então olha aqui, Jesus chamou. O que me alegra aqui, irmão, é que se eu estiver na igreja com o coração daquele jeito, falando com Deus, tranquilo,
Meus olhos podem estar abertos, podem estar fechados, mas se meu coração está ligado em Jesus, pode ter certeza que Jesus está vendo tu dando glória. Pode ter certeza que Jesus está vendo tu clamar. Pode ter certeza que Jesus está vendo tu orar. Ele sabe e conhece o teu coração. Porque o Senhor Jesus, Ele, aleluia, Ele entra com a providência na vida de qualquer ser humano, somente estando na sua presença, somente estando ali, diante do altar onde Jesus está pregando a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é como um socorro, como um remédio. Ela entra no coração e ela deixa o coração transbordando de alegria. Porque a alegria de Deus, irmão, ela vai direto ao nosso coração. Então, observando, Jesus pediu que viesse à frente. Ele afirmou. Olha aqui a profecia: mulher, está livre da tua enfermidade. Irmão, isso aqui me chama tanta atenção. Jesus disse com a maior simplicidade e com o maior poder. Ele disse para a mulher: olha só, mulher, tu está liberta dessa enfermidade. Tem demônio que fica ali, irmão? Demônio saiu logo e levou com ele a enfermidade. Aqui é um milagre pela palavra que nós deveríamos receber, irmão, para nós. Porque se a palavra de Deus entrar no nosso coração, é como entra exatamente o poder. O poder de Deus, ele vai estar no nosso coração, tirando toda incredulidade, tirando toda forma, aleluia, de coisas erradas. E um coração limpo é como um poço de água purificadora. O que você acha daquela mulher? Ela ficou pulando de alegria. Em seguida, ele pôs as mãos. Naquele mesmo instante, ela se endireitou e passou a quê, irmão? Passou a glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus? Agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Rei. Obrigado, Senhor. Então aquela mulher, ela abriu já o seu coração e derramou-se na presença de Jesus. E o espírito imundo que estava travado ali naquela coluna, ele saiu. Quando ele saiu, a coluna voltou para o seu normal. Então está mostrando que Jesus desfez exatamente uma obra que o diabo tinha feito na vida daquela mulher. E ele veio para isso, irmão. Ele veio para manifestar o seu poder, a sua glória na vida humana. O poder dele entrou naquele, aleluia, naquela vida, e aquela mulher, ela foi sarada, ela foi curada, ela recebeu o poder, a autoridade celestial por meio de Cristo Jesus, e ela ficou feliz, ela ficou alegre. Quem foi que ficou triste ali? O adversário. Quem foi que ficou zangado? O inimigo. Tá, irmão? O inimigo de Jesus, o inimigo do ser humano. E o poder de Deus ficou ali naquela mulher, e nós sabemos que ela estava dizendo obrigado, dando glória, reconheceu, se derramou na presença do Senhor, e o milagre, aleluia, estava na sua vida, porque uma ordem de Jesus: o que tiver de demônio vai caindo por terra. Jesus cura o câncer, Jesus ele cura, aleluia, toda espécie de mal que tiver sobre o ser humano. Hoje Jesus não está literalmente, mas Paulo ele diz que a fé, irmão, ela vem pelo ouvir a palavra.
Se eu ouço que Jesus sara, eu vou lá, aleluia, para Jesus me sarar. Eu vou lá para Jesus me curar. Quando Jesus vai curar, com a minha ida, Ele cura o espírito do ser humano, limpa o coração, Ele dá uma alegria que não há ser humano que resista. Ele fica agraciado, porque o Senhor Jesus derramou a sua misericórdia sobre esta alma. E uma alma limpa, com certeza, sem nenhum demônio ali, ela vai exatamente glorificar o nome de Jesus, como esta mulher glorificava a Deus. Ela passou a glorificar a Deus. Aí nós vemos que o versículo de número 14 vai revelar algo aqui, aleluia, da igreja. Diretamente entra em cena aqui, irmão, o dirigente da igreja, aquele que estava na direção daquele trabalho. E ele recebeu Jesus, mas ele não entendeu o que Jesus fez. É isso que faz o homem pecar, é isso que faz o homem rejeitar o poder de Deus, rejeitar a palavra. Quando ele não conhece Jesus, quando ele não conhece o objetivo de Jesus. E o objetivo de Jesus é libertar das mãos do diabo o ser humano, salvando ele. Então entra em cena aqui, no versículo 14, o dirigente da sinagoga, indignado. Que é indignado? É uma pessoa, irmão, que não aceitou aquela ação. Ele não aceitou a ação de Jesus, ele não aceitou a forma que Jesus operou. Ele ficou indignado, com raiva, com ira. É aí onde o diabo entra. Um coração que tem, aleluia, uma ceguidão. O inimigo entra para fazer exatamente um tal de um rebuliço. Então ele saiu daquela mulher, ele saiu daquela coluna daquela mulher, e ele foi habitar ali dentro do coração do sacerdote ou do dirigente da igreja. E o que foi que ele disse? Olha só o que o dirigente indignado, ao ver Jesus curando no sábado. Então aquele homem, a Bíblia está revelando que aquele homem tinha muito mais amor pelos próprios animais, tinha amor, aleluia, pelos animais do que pelo ser humano. Aquele homem, aleluia, ele não tinha exatamente uma fidelidade de amor dentro de si, porque nós temos que ter amor pelo ser humano. Nós temos de ter, aleluia, dentro do nosso coração o amor de Deus, porque aquela mulher naquele momento foi curada como um ser humano ali. Aquela igreja, o líder daquela igreja que ele dirige, era para ele ter aplaudido Jesus, era para ele ter glorificado a Jesus, era para ele ter, aleluia, ficado de pé adorando ali, levantando a igreja, adora Jesus. Não, ele entrou em cena dizendo: 6 dias vocês têm para ser curados. Qual? A cura só pode acontecer domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí sábado pode ficar com o alejo, pode ficar com o espírito da enfermidade. Nenhum mestre da sinagoga vai fazer, aleluia. E se a sua cura for no dia de sábado? Se for com o chefe da sinagoga, não acontece. Não, mas se for com Jesus, acontece. Olha só, irmão, a gente fica lendo a palavra e dizendo: se eu não tinha vontade de conhecer Jesus, porque na cara dele ali o milagre acontece.
Mas ele botou em primeiro lugar, que Jesus vai dizer que ele amava mais os animais. Até porque literalmente hoje as pessoas confundem o amor. Eu acho que amar os animais, tem gente que ama tantos animais, se for possível, pode até para dormir junto. Não pode, irmão. O animal, Deus criou, deu o homem para o homem ter zelo, o homem amar. Não botar ele na frente daquele que Deus construiu a sua imagem e a sua semelhança. Quem foi? O ser humano. O ser humano, quando Deus foi fazer o ser humano, ele disse: façamos o homem a imagem e a nossa semelhança. O animal não tem a semelhança de Deus. O animal, um réptil, está ali. Mas nós não vamos maltratar os bichinhos. Nós vamos ter carinho, mas vamos botar Jesus na frente. Vamos botar uma criança na frente. Vamos botar um ser humano na frente, em primeiro lugar, na área de nós amar o ser humano. Vamos tratar dos animais? Vamos ter os bichinhos? Vamos. Mas em segundo plano, primeiro plano é o ser humano. Porque Jesus não veio para salvar animal, Jesus veio para salvar o ser humano. Vamos ver se Jesus vai entrar nessa tese aí. Então, ele ficou indignado, porque Jesus fez uma cura no sábado, e ele admoestou dizendo à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Há 6 dias. Então isso é o ser humano, irmão, que está botando ali uma pregação com rigidez na palavra, sem liberdade. O homem tem que ter a sua liberdade de escolha. O homem tem que ter a sua liberdade de adorar. O homem tem de entender, aleluia, que Deus é Deus e Ele é uma criatura, que não há nenhum momento separado. Quando é para adorar, é toda hora, é 24 horas, é todo momento. Nós temos de adorar o Senhor. Se derrame na presença de Deus, dependendo de qualquer coisa. Seja um adorador, aceite a palavra, aceite o que Deus manda. Deus não vai mandar nada para derrotar, destruir o homem, não. Deus só vai derrotando e destruindo é o diabo, é o adversário, é aquele que prende o homem, prende a mulher, prende a criança da enfermidade. E Jesus veio para libertar do cativeiro, porque o diabo veio senão roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida longa. Aí esse homem, por não ter entendimento, ele ali criticou uma obra de Deus, uma obra do Pai, uma obra, aleluia, que em qualquer momento ali, aquele homem poderia ver, e ele viu que foi Jesus que fez o milagre. Mas ele não valorizou o milagre da libertação da mulher. Então, tem dirigente que não tem o amor de Deus. Ele tem o amor da religião, da vontade, do que ele faz. É a ordem dele e pronto. Um ser humano sem liberdade é a maior prisão do ser humano. É a maior prisão de qualquer ser vivente. É a liberdade dele ser cortada, ser tirada. É algo de valor, irmão. E aquela mulher teve a liberdade, foi para a igreja. Mesmo pobrezinha, estava ali enferma, mas foi. E foi alcançada. E aquele homem chamou a atenção da multidão. Olha só, irmão. Muitas vezes as pessoas chamam a atenção de muita gente, que é para colocar no coração de muita gente o ódio. Aquela igreja foi chamada a atenção: levante, olhe para cá, e dizendo: tem 6 dias para vocês trabalhar. E essa mulher veio logo no sábado para ser curada. Não dá para você analisar, né, que tipo de espírito estava naquele homem ali.
estava falando naquele homem. Então o versículo do 14: há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesse dia para seres curado, e não no sábado. Por que não vem noutros dias? Se Jesus tivesse curado no domingo, ou na sexta, ou na quinta, como era que tinha ficado a história, né, irmão? Nós não sabemos como era que ia manifestar. Mas Jesus não quer saber se ele vai deixar alguém alegre, porque ele vai, aleluia, ver uma pessoa enferma. Não, eu só vou fazer se aquela pessoa ordenar ou gostar. Não. O que a pessoa gosta, o que ele gosta, Deus faz, irmão. Dentro da igreja, Jesus, ele é o autor e consumador da fé de qualquer irmão. A liberdade e a bondade de Deus está para aqueles que têm o coração aberto, aqueles que têm vontade, aqueles que querem ter Jesus na vida. Então aquela mulher era uma dessas, era uma ovelha. E Jesus não estava, mas ele sabia que ia ter manifestação, porque ele sabe todas as coisas, irmão. Ele sabe do coração daquele que adora, do coração daquele que critica, o coração daquele que rejeita, ele sabe. Mas ele não vai deixar de fazer o milagre acontecer numa vida, porque alguém não vai aplaudir, ele faz. Ele veio para dar ao ser humano a liberdade. Nós temos essa liberdade em Cristo. Versículo 15: então o Senhor exclamou, chamou, falou: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado seu boi ou jumento do estábulo e leva dali para servir água? É aqui que entra o seu Jesus, irmão, revelando o amor que eles tinham mais pelos animais. Porque quando Jesus colocou, dizendo para eles: hipócrita, dia de sábado, o teu jumento está com sede, o teu boi está com sede, a tua vaca está com sede, e se tu não der água, ela vai morrer, e tu não vai deixar, tu vai deixar elas morrer, porque é sábado. Aí ele disse: hipócrita, tu tira ela do curral, desprende ela e vai no açude e bota elas para beber. Por quê? Porque você não quer ter prejuízo. Você não quer ver seu boi morrer, você não quer ver o jumento morrer de sede, porque você gastou dinheiro com ele, você gastou dinheiro com os animais. Aí tu tem mais amor pelo animal do que pelo ser humano. Você sabe que o Filho do Homem veio para dar vida e vida eterna, vida longa. Essa mulher também é uma ovelha de Abraão, também é uma ovelha de Deus. Ela está presa, ela está precisando do alimento, da água purificadora. Vocês são hipócritas porque se levantaram para cuidar do ser humano, mas em primeiro lugar você deixa o diabo maltratar, deixa o diabo prendido aí. Essa mulher na doença, na enfermidade, 18 anos, nunca desprendeu ela, nunca orou por ela, nunca mudou as mãos, nunca fez nada. Ela está presa aí, mendigando pão, e hoje é o dia da misericórdia sobre essa vida, é o dia que ela teve o encontro com Jesus. Era sábado, Jesus disse: não, amanhã tu vem para ser curado. Jesus: não, tu vai ser curado é hoje, porque eu sou o Senhor do sábado, até no sábado eu sou o Senhor, e hoje eu quero te libertar, quebrar as correntes, os cadeados, as barreiras, aquilo que está te prendendo. É hoje que cai por terra, é hoje que tu vai ser liberta, é agora. Vem à frente. E Jesus disse: sai espírito de enfermidade. E aquele espírito saiu, e aquela mulher se aprumou. Aleluia.
É o que nós cata, irmão, para nós na palavra. Deus, Ele nos abençoa qualquer dia da semana. Ele nos abençoa qualquer dia do mês, qualquer mês do ano. Não importa, importa o que precisa é eu e você ter consciência que na presença de Deus nós adquirimos a paz, a alegria, nós adquirimos a sabedoria, nós adquirimos o amor. É na presença de Deus que as cordas do pecado é cortada, é quebrada. É na presença de Deus que vai caindo por terra todo olho mau, todo espírito da inveja, todo espírito de demônio que habita. É na presença de Deus que o homem e a mulher recebe a palavra da libertação na vida dele, por ela e pelo filho, e seja por quem você pede. Mas essa mulher estava no canto certo, na hora certa, no momento certo, perto daquele que é certo, fiel e verdadeiro. Eita, Jesus, que está transmitindo uma palavra de libertação para nós receber, aleluia, e para nós cortar aquelas correntes que nos prendem no sofá, aquelas correntes que nos prendem quando na hora de nós ir a Jesus, de nós ir a casa. Aquela mulher disse: eu não estou nem aí, eu vou à sinagoga, é lá que eu sou restaurada. Não é que aquela mulher, irmão, pressentiu coisa boa e foi à casa do Senhor. Quando chegou lá, quem era que estava lá? Jesus. E você diz: quando eu quero ir à presença de Jesus, eu quero Jesus, quando eu chegar lá, eu sei que tu está lá, eu quero encontrar, eu quero te ver com meus olhos espirituais, com meus olhos da fé, eu quero te adorar, eu quero me derramar na tua presença. Eu estou doente, isso não importa, porque tu é a saúde, tu é a paz, tu é a alegria, tu é o amor, tu é a prosperidade. Eu vou sair de volta, aleluia, eu vou curvada, me arrastando, mas eu vou correndo e pulando de alegria na tua presença, porque Jesus, na tua presença, fartura de alegria. Então, irmãos, nós podemos entender aqui que Jesus, ele entrou em defesa dessa mulher lá na igreja, aleluia, lá na hora que ela estava ali precisando, Jesus já entrou em defesa dela contra os principados, contra os potestades. Jesus já entrou em defesa dela para dar ela liberdade, para dar ela alegria. Aí Jesus ali, exatamente quando aquele presidente da sinagoga se levantou, Jesus entrou em defesa da mulher, colocando ali eles como amantes dos animais, amante do seu dinheiro, amante das suas coisas materiais. Qual hipócrita entre vós tem um boi, né? Você tem lá as ovelhas, como é que você não vai lá de sábado para dar água a ele? Se ele está morrendo de sábado, tu vai ter prejuízo? Assim Jesus, irmão, não quer perder nem uma ovelha, nem um irmão, nem uma irmã. Ele quer salvar. É no sábado, é no domingo, é na terça, é na hora que tu ia à sinagoga dele, ia lá, tu ia à presença dele, porque hoje nós não chamamos de sinagoga, hoje nós chamamos os templos e morada do Espírito Santo, é o local, porque a igreja, nós chamamos hoje de igreja, é chamada na Bíblia casa de oração. É na casa de oração que você vai, é lá que tem a palavra, é lá que é ministrada, é lá que teu coração sedento, fomento, vai exatamente receber a palavra, e é lá que tu vai também receber a virtude. Jesus cura dentro da igreja, cura fora da igreja, cura no trabalho, cura. Onde é que ele cura? Em todo canto que você for, aleluia. Na hora que você entra na presença dele, e se ele estiver lá, aí ele cura. Mas se ele não estiver lá, você vai encontrar só quem? Só o chefe da sinagoga. Mas o chefe da sinagoga, 18 anos aquela mulher foi e ele nunca curou. Ele nunca chamou ela na frente para dizer: tu está livre. Mas no dia que Jesus foi, ela foi. Quando chegou lá, que Jesus viu ela e disse: filha, vem aqui, tu está livre agora desse espírito de enfermidade, levanta agora, anda, fica aprumada. E ela ficou, e ela deu glória a Deus. Então nós temos que ver, irmão, quem cura é Jesus. E quando Jesus está na igreja, há milagre, acontece.
Agora, quando está só o homem, quando o homem está nessa condição aqui, irmão, conhece a letra, dono da igreja, dono da sinagoga, dono da forma da lei, ele disse: hoje não é dia de cura, vai ser curado no dia que eu disser é sábado. Jesus disse: não, é na hora que ele abre o coração e entra o poder de Deus. É no sábado, no domingo, é na segunda, mas na Bíblia que revela que era um dia de sábado, que Jesus estava lá. Mas será que hoje, aqui diante da palavra, vai ter a mesma coisa? Jesus vai curar. Ele é aquele que cura toda hora, não há tempo para Deus, há tempo para o homem, há tempo para tudo. Mas para Deus, Deus age no tempo que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. E Ele quis curar aquela mulher. Mas aquele chefe da sinagoga não gostou. Ou gostando ou não gostando, Jesus te dá libertação. Ou se o queira que não queira, Jesus te liberta. Diz: seja o que for na tua vida. Então o Senhor clamou: hipócrita, porventura, cada um de vós não desamarrará no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e leva para dali, para dar água? Aí ele ficou de cabeça baixa já, né? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Jesus é que está dizendo ali, irmão. Jesus é que está dizendo, porque ele disse que era um espírito de enfermidade. E quem era o chefe do espírito da enfermidade? Satanás. Satanás prendia aquela mulher há 18 anos. Aleluia. E tem muita pessoa que está com esse espírito, nem sabe que é Satanás que está prendendo. Por isso que muitas pessoas vão na igreja, vão lá à presença de Deus pela palavra, recebe a cura, porque a palavra é por ela que vem a cura. A cura veio por Jesus, foi Jesus. Jesus é a palavra. Deus nos deu a palavra da reconciliação. Quem é a palavra da reconciliação? É Jesus. Pode ser qualquer dia, diante da palavra, tu é curada, tu é renovada, tu é restaurada, tu recebe o dom da vida. Aleluia, independente que alguém goste de tu, que alguém não goste, que tu esteja ou não esteja ali, aleluia, buscando, naquele momento você foi para adorar. Vá para a igreja com o objetivo de adorar a Jesus. Vá para a igreja com o objetivo de ouvir a palavra. Vá para a igreja porque Jesus tem para tu coisas boas, maravilhas. Pessoas que não estão curvadas, não estão doentes, mas vai que o seu coração precisa de uma água purificadora, seu coração precisa, seu espírito precisa de uma iluminação, seu espírito precisa de sabedoria, precisa se encher. Nós sabemos que nenhuma bateria tem de vir corrente positiva, não negativa. A palavra de Deus é positiva, ela é fiel, ela coloca energia boa em nosso coração, ela vai iluminando. O salmista disse: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu entendimento. Se o teu entendimento está na escuridão, se o teu entendimento está ainda, aleluia, sob escuro, vai à presença de Jesus, que Ele é a lâmpada, Ele ilumina, porque Ele disse: eu sou a luz, quem estiver em mim estará iluminado. E assim que você entra na palavra, ela vai abrindo teus olhos espirituais, ela vai abrindo o teu entendimento, iluminando, vai mudando, vai te libertando, e você vai dando glória a Deus. Muitas vezes a gente prega a palavra exatamente como aqui está escrito. Nós vemos que tem pessoa contra, nós vemos que tem pessoas que é empecilho,
Nós vemos pessoas impedindo a salvação, impedindo a cura, impedindo algo de bom de Deus para as pessoas. Mas quem entra, irmão, para a defesa dessa pessoa é o próprio Deus. É Deus que dá, é Deus que ilumina, é Deus que, aleluia, independente de pastor, independente de qualquer líder, independente de qualquer pessoa que esteja ali, é a vontade de Deus. Ninguém pode impedir a vontade de Deus. Quando Ele opera, ninguém pode impedir. Deus cura aonde você estiver e o teu coração clamando, Deus vai te dar a iluminação, vai te dar a vitória, Ele vai te curar, Ele vai te libertar. Aleluia. Deus, Ele é um ser invisível, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está sendo em tudo, em todo lugar, e tem poder para remover da nossa vida todo o mal e colocar, aleluia, o nosso espírito ali no altar para glorificar o nome do Senhor. Então, irmão, ninguém pode impedir de Deus operar na vida de ninguém. Ninguém pode impedir, a igreja não impede. O que vai impedir é um coração distanciado, duro, fechado, um coração que não quer nada. A gente vê que essa ovelhinha aqui, irmão, era filha de Abraão. Ela talvez pedia, aleluia, ao Senhor que desse a ela uma libertação daquela curvez, e ela recebeu ali aquela cura, está diante de Jesus. Jesus olhou, aleluia, mas a Bíblia não diz que ela pediu, nem diz que ela, aleluia, falou com Jesus. Não, ela estava assistindo o ensinamento, a palavra, a pregação. Aí Jesus disse: tu vai, mulher, receber agora aquilo que eu quero te dar. Vem aqui à frente. Ela foi. Jesus, agora seja livre dessa incubação aí, desse espírito de enfermidade que te prende há 18 anos. Não quer saber se é sábado, se é domingo, se é terça. Jesus cura toda hora, Ele liberta toda hora, e toda hora Ele faz o bem na vida do ser humano. E a revelação está aqui. Tu era com revelação, leia a Bíblia. Aqui tem revelação. Aleluia. Então vamos saber quem é o autor e consumador da nossa fé, porque nós revelamos exatamente a Jesus na nossa vida, pela forma de nós ser obedientes, pela forma de nós crer, nós ir à sua presença. A palavra de Deus, ela é bem clara, que Deus veio para todos salvar. Ele ama e quer salvar todos. Aleluia. Mas nem todos são doentes para receber a cura, mas tem um coração que precisa ser curado, precisa passar na água purificadora, precisa passar pela voz do chamado de Deus. O homem tem de ouvir o chamado, tem de ouvir, aleluia, Jesus chamando: vem aqui, vem logo, corre, imediato, quero te dar a libertação, quero te dar a alegria, quero te dar, aleluia, uma força, quebrar as cordas que está te prendendo, os grilhões que está te prendendo, quero afastar o poder das trevas da tua vida. Vem aqui. E é aqui que nós recebemos, havendo Jesus, aleluia, pronunciado estas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. Então, irmão, nós devemos ser oponentes, ou seja, contra a palavra, contra a verdade, contra Jesus. Se opor contra Jesus é ruim. Se levantar contra Jesus é ruim. Fique na fila da humildade, da simplicidade. Espere. Essa mulher esperou 18 anos aí para receber a sua liberdade. Foi exatamente naquele dia de sábado que os olhos de Deus estavam ali para ela, porque Deus queria deixar para nós esse testemunho. Deus queria que nós visse como é difícil, tá, irmão, um ser humano ser liberto, porque só Jesus é quem liberta. 18 anos no meio do ser humano, dentro da igreja, no meio ali dos sacerdotes, ninguém fazia nada. Se Deus não entrar na tua vida, quem que vai, aleluia, te ajudar? Quem que vai te abençoar? Por isso que a Bíblia diz que Senhor Deus, Ele é o autor, o consumador da nossa fé. Ele é quem cura,
É Ele quem liberta. Igreja não liberta, igreja não salva, é Jesus quem faz. Ninguém professa o Senhor se Ele não chamar, se Ele não está no coração. Ninguém confessa Jesus se Ele não entrar naquela vida. Então a salvação depende de nós, depende de Cristo. Nós temos apenas de receber, ouvir o seu chamado e receber exatamente as maravilhas que Ele quer dar. Porque aquela mulher ouviu, o chamado quer dizer: vinde a mim, todos cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É um chamado, você tem que ir. Aquela mulher, Jesus primeiro chamou ela, mas ela não sabia que ela ia ser curada. Jesus chamou: vem aqui. Ela foi. Vá à presença de Deus, porque tu volta saltando de alegria. Vá à igreja, diante, aleluia, dos irmãos, porque precisa de testemunho. Precisa alegrar. Quantas pessoas não ficaram alegres com aquela vida, com o poder que manifestou naquele dia ali? Que poder glorioso, uma palavra gloriosa. Como é que essa mulher foi curada? A mulher estava ali curvada, de repente ela ficou alinhada, porque Deus passou ali naquela vida, entrou naquela vida, salvou aquela vida. E nós vemos, irmão, pontuar um milagre num local, alguém fica alegre, outro fica triste, alguém fica... São muito pensamento. Onde tiver 1000 pessoas, tem 1000 pensamentos. Onde tiver 100 pessoas, tem 100 pensamentos. Onde tiver 2 pessoas, tem 2 pensamentos. É mais fácil. Jesus foi criticado, Jesus foi ali chamado a atenção, porque tinha muita gente. O sacerdote chamou a atenção da multidão e disse ali: hoje não é dia de alguém ser curada, porque tem 6 dias para trabalhar, e ela vem logo no sábado. Hoje é sábado, não é dia, deixa ela ir doente. Então muito nós vemos a vontade humana, o ser humano, como é que ele vai agir? Ele escolhe um dia para te alegrar, ele escolhe um dia que quer fazer, mas ele não está naquela condição de curvado, ele não está sentindo a dor, ele não entra naquela vida para sentir a dor dela. Deus entra, irmão, na sua vida, ele conhece. Jesus, ele entrou no nosso meio para ver a nossa rejeição, para ver o nosso sofrimento, sentiu a nossa dor, sentiu a sede, sentiu a fome. Ele teve literalmente o nosso meio, e ele sabe o que é dor, ele sabe o que é rejeição, ele sabe exatamente o que é um ser humano desconvertido, um homem com poder nas mãos, como ele é perverso. Deus sabe que o homem, ele não pode ser dotado de tanto poder, porque ele se corrompe, porque o poder corrompe qualquer ser humano. E Jesus, a atenção dos poderes, que ele é onipotente, bem simples, estava ali, vendo a filha de Abraão, disse: vem aqui, mulher. Ela foi. Quando ela chegou diante dele, Jesus disse: seja agora liberta desse espírito de enfermidade. O espírito, pegou a mula, saiu a cavalo no capeta. E eu disse que era Satanás que estava dominando aquela mulher na prisão. Não tem demônio, irmão, que possa resistir à presença do Altíssimo. A presença de Deus na vida de um ser humano é a coisa mais linda, porque ele vai ser curado, ele vai ser sarado, a alegria do coração dele vai ter manifestação, ele vai dar glória a Deus. Viu o doente está dando glória a Deus? Crente frio, crente fraco, tem que cair distante de Deus. Como é que ele vai dar glória a Deus? Se ele está ali, ele pode ouvir, ele pode falar, mas glória a Deus é quando o Espírito Santo entra no teu coração, entra na tua vida, te alegra, avivece o teu coração, avivece o teu espírito. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela, naquele momento que ela foi endireitada, ou seja, consertada, libertada, quando ela foi curada, aí foi que ela passou a glorificar a Deus. Preste bem atenção, ninguém glorifica a Deus sem entrar a virtude do Espírito Santo na vida dele, porque o homem sem Deus, ele é uma pessoa presa no mundo, ele é presa nas mãos do inimigo. Então ele não vai dar glória a Deus, porque ele está curvado para o diabo. Mas no momento que Deus apruma a vida dele, a vida dela, aí ela passa a glorificar aquele qual ela conheceu, que entrou na vida dela, que foi Jesus. Hoje é a mesma coisa.
Amanhã é a mesma coisa, depois é a mesma coisa. Quando na hora que Jesus entrar na tua vida, aí tu vai aprender a dar glória a Deus. Dar glória a Deus não é gritar, dar glória a Deus não é fazer rebuliço, dar glória a Deus é agradecer, dizer: Senhor, obrigado, porque tu me libertou, tu entrou na minha vida, tu me abençoou. É dar glória a Deus, porque você está ali e as pessoas muito pensam que na igreja, quando a pessoa está dizendo glória a Deus, ele não está dando glória a Deus, ele está ali, aleluia, porque a igreja tem esse costume. É porque a igreja abre a boca, muitas vezes tem coisa oculta, escondida, mas quando a boca dá glória a Deus, o fulano não vê nada dele. Tem Deus. Não, irmão. Quando nós temos Deus dentro de nós reconhecemos quem é Ele. Nós sabemos adorar Ele. Nós sabemos reverenciar. Nós aprendemos com esta mulher. Porque ali ela passou a agradecer. Foi aos pés de Jesus. Se derramou na sua presença. Adorou Ele. Porque adorar é um ato nosso de reconhecer. Quando reconhecemos, adoramos. Quando somos libertos, adoramos. Quando nós estamos nas mãos do inimigo, a gente não adora a Deus porque está preso. Um preso não pode adorar. Ele pode pedir, pode clamar. Ele pode, aleluia, chegar, pedir a misericórdia, porque ele está precisando da graça, da misericórdia. E aquela mulher recebeu a graça da misericórdia, e as cordas do pecado caiu por terra, os demônios saíram da enfermidade, foi embora, e ela passou a ter uma liberdade aprumada, reta na presença de Deus, e passou a glorificar a Deus. É aqui que nós podemos glorificar a Deus. E tem uma coisa, irmão, porque nós não temos mais a continuidade, não sei, na história, de saber que essa mulher, o que ela foi fazer? Lógico, porque quem tem Deus dentro, aí falar de Deus, ela foi falar de Jesus, ela foi dar testemunho, ela foi caminhando, vendendo lá, não sei, o trabalho dela, mas ela disse: está vendo, eu não estou mais curvado como eu estava, agora eu tenho Jesus. Um coração cheio de Jesus fala de Jesus. Um coração cheio da glória de Deus fala da glória de Deus. Uma pessoa cheia de Deus fala de Deus. Ama e faz que a obra de Deus manifeste na vida de outros. E é com muita alegria que nós temos essa palavra para avivar o nosso coração. Havendo Jesus pronunciado estas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. Olha o diabo de cabeça baixa, né? Porque Jesus curou, mas o inimigo manifestou. Jesus chama oponente aquele que se opôs contra Jesus. Jesus falou a palavra e eles se envergonharam. Por quê? Qual foi a palavra que eles se envergonharam? Porque Jesus disse: vocês têm mais amor pelos animais. Por quê? Qual de vocês tem um boi preso? Qual de vocês tem um jumento preso? Qual de vocês tem uma vaca presa? E ela está morrendo já para morrer. E disse: sabe, vocês não vai desprender da água ela? Vocês não quebram a lei? Vocês não estão passando a trabalhar, levando o jumento para beber água? Certo, você está fazendo bem o animal, mas pela lei, qual vocês estão vendo, é de descanso, não pode ir. Vocês têm que ver o animal morrer ali, não pode, vocês não estão na lei. Hipócrita, será que Deus ia deixar uma mulher ali tendo a oportunidade de ser liberta, e ia deixar? Jesus disse aqui, está aqui, os oponentes de Jesus eram eles, e Jesus botou exatamente para eles, irmão, envergonhando eles, porque eles quebram a lei, porque é muita gente pecando e fica julgando outros, é muita gente fazendo errado e quer que os outros façam certo. E aí Jesus chamou o oponente e levou a palavra na fuça deles, né, irmão? Ele não dá nem para dizer, cara, dizer fuça. Levou na fuça mesmo.
vendo Jesus pronunciado estas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. De outro lado, o povo, muitos se alegraram diante de todos os sinais miraculosos que estava sendo realizado por Jesus. Aí nós vemos, irmão, que há uma parte de pessoas que estão com aquele espírito maligno da ruindade dentro deles, mas tem outras pessoas que se alegram com o poder de Deus, né? Aquele sinal que eles nunca viram, eles estavam vendo Jesus fazer. Irmão, como é que fica o ser humano humilde, aquelas pessoas necessitadas, carentes, ver um milagre acontecer? Como é que ela não fica alegre? Ficaram alegre. E outros ficaram tristes. Para os irmãos perceber, quando você está ligado a Jesus, alguém vai ter inveja, vai ter ciúme, vai ter raiva de você, porque você está ligado a Jesus, porque você tem em você um poder que vai despertando nas pessoas ali inveja, ódio, raiva. Por quê? Porque tu está iluminado, porque tu está sarado, porque essa mulher, irmão, ela recebeu o poder de ser abençoada fisicamente, e aqueles outros ficaram ali invejados, mas teve um que tiveram o poder de se alegrar. Eles adoraram, eles agradeceram. Jesus é maravilhoso. Mas você vê que a população, ela tem que ser bem ensinada, ela tem de ter, aleluia, a palavra. Nós temos de entender, irmão, que é muito difícil para a palavra de Deus chegar num local, porque nós vemos que estava ali Jesus sendo atacado, estava ali Jesus sendo rejeitado, alguém aceitou. Por isso que eu olho para a palavra de Deus, nem todos vão subir, nem todos vão aceitar, nem todos vão receber. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Nem todos que dizem o Senhor entrará no reino do céu. Nós vemos, irmão, como a inveja, ela é o espírito que vai derrubando muito para as trevas. A inveja vai levando muitos à condenação. Aleluia. Esta mulher estava com espírito de enfermidade, mas tem gente da igreja que tem o espírito de inveja. É um espírito que qual, irmão, ninguém está vendo, porque nós não observamos ele, mas nós ficamos vendo pessoas que usam esse espírito da igreja, aprisionada nesse espírito que é um dos piores espíritos. Aleluia. Porque o espírito da inveja é dado ao macumbeiro, ou seja, a macumba é aquele que tem desejo de possuir o que o outro tem. Que nem Simão, que pediu dando dinheiro a Pedro para que Pedro botasse a mão sobre ele e derramasse sobre ele o Espírito Santo, para que aonde ele estivesse, ele fosse dando a mão na cabeça das pessoas. E já que ele era doido por dinheiro, já pensou, irmão? Simão cheio do Espírito Santo, ou com a autoridade do poder de Deus, quanto era que ele não ia cobrar ali para deixar um bocado de gente doente, gente sadia ali que estava doente? Aí nós vemos que, agora eu creio que tanto com o Espírito Santo estando nele de verdade, não vai acontecer, porque o Espírito Santo, na hora que ele está numa vida, ele limpa. Na hora que ele está numa vida. Agora, por que Pedro repreendeu? É porque o coração de Simão estava ainda endurecido, distanciado. Ele aceitou Jesus, aceitou, se batizou. Mas uma coisa é ele fazer todo esse resumo pela forma do pastor, e a outra é ele ter um coração sincero. Faltava sinceridade no coração de Simão. Por isso Pedro repreendeu a ele. Pedro disse que foi quinta-feira, né, irmão, que eu disse essa palavra. Nós temos que saber que Deus trabalha pelo nosso coração. Quando temos um coração sincero, é fácil de receber a palavra, o Espírito Santo. Mas quando nós temos um coração que não tem sinceridade, fica difícil.
Deus conhecendo essa mulher, Jesus, ele olhou e disse: mulher, vem aqui. Aí disse Jesus: seja livre dessa enfermidade, desse espírito de enfermidade. Porque, como diz aqui a palavra, né, irmão? Jesus, ele chamou e expulsou, como no versículo 11, 18 anos preso por um espírito de enfermidade que mantinha doente. Ela caminhava curvada, sem condição alguma de se endireitar. Observava. Jesus pediu que viesse à frente. Ele afirmou: mulher, está livre da tua enfermidade. É muito bom, né, irmão? Se Deus revelar alguém que está enfermo e o pastor chamar, pode ter certeza pelo Espírito Santo que a pessoa é curada, viu, irmão? Mas tudo é com decência e ordem. No meio dessa multidão só tinha uma mulher curvada e ela foi à frente e Jesus curou. Poderia ter outros enfermos? Tinha, porque sempre tem, irmão. O ser humano sempre tem uma informação, sempre tem um A, tem um B. Se eu falar aqui, aleluia, no meio da multidão, tem gente doente? Tem. A humanidade, ela está toda doente. Agora, tem certo tipo de enfermidade que chama atenção, né? Chama atenção. No caso, ela estava curvada, ela estava diferenciada. Aquele espírito que usava daquela mulher, a curvação, Jesus disse: agora ele vai embora e ela vai ser endireitada. E foi aqui, irmão, escrito na palavra, para nós ver que quem cura a coluna, quem trabalha na coluna, quem trabalha na espinha central do corpo humano, é aquele que fez. Ele fez o corpo humano. Ele tem poder todo sobre os nossos membros. Jesus conhece, sabe, tá, irmão? Então nós sabemos que a coisa que nós temos que fazer é ser fiel a Jesus, é estar na sua presença, é ir para os cultos de doutrina, de ensinamento da palavra, e vamos aprender para nós plantar essa semente. E Jesus vai fazendo o milagre, a libertação, a cura na vida de todos que precisa, porque Ele faz com amor e com alegria. Ele liberta, Ele salva, Ele cura de todos os tipos de enfermidade. Só Ele tem poder e autoridade para isso. Só Jesus faz esta grandeza na vida humana. Amém, irmãos? Então vamos ficar de pé e vamos também adorar o Senhor, né, irmão? A palavra, ela entrando no teu coração, a cura entra, a paz entra, a alegria, e você é considerada uma pessoa, tá, irmão, abençoada com esse poder da palavra na tua vida. Porque eu digo, como disse José, até aqui tem nos abençoado o Senhor. Como eu trouxe a palavra de libertação, como eu trouxe uma palavra que cortou exatamente as cordas do pecado e libertou. Vamos orar, pedindo ao nosso Deus que também faça sempre assim na nossa vida, para que nós o adore Ele na beleza da sua santidade. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui está a tua palavra, Senhor, a palavra da vida, a palavra que renova o nosso coração, a palavra que dá ao nosso coração a paz e a alegria, a palavra que corta, quebra todas as cordas do pecado, liberta todo ser do cativeiro. Nessa noite, Deus, a tua palavra tem chegado ao nosso coração. Que este poder divino venha sobre a nossa vida, nos libertando, tirando, Deus, do nosso coração toda mágoa, tirando aquilo que tem sempre prejudicado. Senhor,
Que a virtude do Teu Espírito esteja sobre a nossa vida, Senhor, nos aprumando no caminho da verdade, nos aprumando no caminho da vida, deixando nós na retidão, como esta mulher ficou aprumada. Senhor, espiritualmente nós pedimos a Tua misericórdia. Aqui está a Tua igreja. Abençoa as crianças, abençoa, Pai, as mulheres, os homens, todos da Tua casa, os casais, sim, Pai, as famílias, todos sejam abençoados, porque por meio de Jesus, nós também somos filhos de Abraão, por nós crer no Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. E que nesta noite nós damos, Pai, reverência à Tua palavra, reverência ao nome de Cristo. Nós dizemos também para todos que o qual quiseres ouvir, que Jesus mudou nossa vida, que Jesus nos abençoou, que Jesus nos alimenta, que Jesus tem providenciado o nosso pão cotidiano, como o nosso vestir, nosso calçar, a nossa paz, a nossa alegria. Tudo isso Ele tem realizado. Realiza no coração dele, no coração dela, na casa dele, na casa dela. Realiza hoje o milagre. Dá a libertação nessa alma, nessa vida. Deus entra com a providência da paz e da alegria nessa casa, nessa família, nesse coração, em nome de Jesus. Como Tu alegrou, Deus, no meio daquela multidão Israel, Tu alegrou dando àquela mulher a libertação. E nós pedimos pelos nossos familiares, pedimos por aquele que está enfermo, para ele também receber e saia glorificando o nome de Deus, o nome de Jesus. E nesta noite coloca a Tua igreja em Tuas mãos, os irmãos que estão acompanhando esta palavra, que eles sejam abençoados também, que a graça e a paz de Jesus esteja na sua casa, suas vidas, suas famílias, seus corações. Que nós podamos, Pai, quinta-feira, estar diante da Tua palavra, tendo a oportunidade de encher nosso coração dessa fé, da alegria, e trazer aqueles que nós amamos para a Tua presença, aqueles que precisam da libertação, trazer para esta casa de oração. Dá-nos força, dá-nos alegria, nos ajuda todos os dias de culto, nós está na Tua presença, no meio da palavra ali na casa de oração, em nome de Jesus. Que o Senhor bote por terra todo empecilho, todo mal, toda barreira, expulsando todos os demônios, todas as setas malignas, pensamentos das trevas nem se levantado contra nossas vidas, contra nossa igreja, nossa família, seja-lhe agora nesse momento repreendido em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça na nossa vida todos os dias. Diga amém. Graças a Deus, que Deus abençoe. Até quinta-feira, se Deus permitir. A Sara Viana aí, Deus abençoe Sara Viana aí, sempre nos acompanha aqui, né? A Ives, né, também. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom?